Olá pessoal, tranquilo? Professor Ravan Leão, Instagram Prof. Ravan Leão, sem acento, tranquilo? A gente está aqui, sobretudo, a pedido do aluno nosso, Pedro Henrique, do grupo da PMGO. A gente fez um trabalho aqui que deu muito certo aqui junto aos alunos do processo concurso, onde a gente leciona legislação extravagante. Estou trazendo aqui uma revisão rápida sobre a lei de tortura, beleza? Rapidamente, pessoal. A lei anti-tortura, ela começa a ter vigência jurídica em nosso país a partir de um tratado internacional de combate à tortura que o Brasil é signatário, beleza? E aí você tem que ficar de olho primeiro o seguinte: como é que está a situação de tratado de direitos humanos no Brasil? Olha só, vou colocar aqui na tela, cadê? Ó, tá assim, pro STF, se for aprovado com condão de emenda constitucional, ou seja, aquela votação por quórum qualificado, votação nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros das respectivas casas, tem valor de emenda constitucional, ou seja, valor de norma constitucional. Qual o Tratado de Direitos Humanos que tá vigente dessa maneira? Um tratado que lida com pessoas com deficiência, beleza? Nem usa mais o termo portador de deficiência, e pessoa com deficiência. Tratado que doravante deu surgimento à Lei Brasileira de Inclusão, chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, beleza? Esse tratado trata da Convenção sobre a Pessoa com Deficiência e o protocolo dessa convenção. Temos um tratado de Marrakech que ainda não entrou em vigência, aguardando aí um decreto presidencial, beleza? Além desse, nós temos o TPI, que é o quê? Um tratado, queiram ou não queiram, é um órgão de proteção de direitos humanos. Os direitos humanos consideram-se protegidos em nível mundial a partir do TPI, que surge do Estatuto de Roma, salvo engano, em 98, que traz uma série de crimes de lesa à humanidade, e é o órgão de direitos humanos que tem capacidade de prender alguém e punir uma pessoa por violação de direitos humanos, ao contrário das outras cortes de justiça de direitos humanos que vão sancionar países, sobretudo por questões econômicas, beleza? Então, hoje, se tratando de tortura e qualquer outro que não seja com deficiência, norma supralegal para o STF. Acima da lei e abaixo da Constituição. Demais tratados que não são de direitos humanos, se legalmente inseridos dentro desse país, passando por todo o procedimento, passando pela celebração, autenticação, ratificação, publicação, beleza, aprovação, lá no Senado, essa coisa toda, todo aquele procedimentozinho que a gente vai entrar aqui, beleza, valor de lei ordinária, é isso que está valendo no nosso país. Então, tortura supralegal, beleza. E aí, em 97, a lei 9455, ela veio alegar alguns casos de tortura no Brasil. Lembrando que para o direito internacional, direitos humanos internacionais, tortura, essa convenção de combate à tortura, considera só crime próprio. Tem que ser agente público para cometer o crime. No nosso país, não. Há alguns casos que exigem a qualidade especial do agente sendo crime próprio, outros casos não, beleza? Nosso material está com base no material do Gabriel Habib e do livro do Fábio Roque, além do Ricardo Andreucci. Vamos correr aqui. Olha só, pessoal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, impondo sofrimento físico ou mental. Falou violência, entenda para o Fábio Roque violência física, exclui conduta, tipicidade, beleza? Falou grave ameaça, entenda-se violência moral, exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, tranquilo? A gente vai entrar lá naquela árvore do crime e começar a soltar alguns galhozinhos embaixo para desmontar a estrutura do crime, beleza? Tranquilo. E aí, a primeira situação aqui é a tortura à prova, persecutória e inquisitória, que é a fim de obter informação, confissão ou declaração, beleza? Ficar de olho nisso aí. Outra situação de tortura é para cometer uma ação ou omissão de natureza criminosa. Cuidado, aqui não entra o ato fracional e nem a contravenção penal. Ficaria errado se a questão cobrar isso, beleza? Aqui nós estamos tratando da espécie crime do gênero infração penal, que ainda possui a contravenção penal como espécie. Lembrando que o ato fracional é uma espécie de direito infracional do direito infanto-juvenil voltado para a resposta do cometimento do ato fracional por parte do adolescente. Não entra no nosso estudo aqui. Belezinha? Tranquilo. Nós temos também logo embaixo a tortura discriminação. A tortura discriminação é aquela por elemento de raça ou religião, ou seja, ele quer torturar e para tal ele utiliza os elementos de discriminação de raça ou religião. Então, outros elementos como orientação sexual ou aqueles lá da lei 7716, da lei antirracismo, estará errado. Aqui é só raça e religião, beleza. Nós temos logo embaixo o que, pessoal? A tortura castigo, crime próprio, exige qualidade especial do agente porque ele precisa ter alguém sob guarda, sob poder ou sob autoridade, e assim impondo a ele o que? Mediante grave ameaça ou violência, um intenso sofrimento físico ou mental para
dar um caráter de uma medida de caráter preventivo ou castigo pessoal. Cuidado que este é diferente de maus tratos do 136, que para o STF maus tratos tem o condão educativo. A finalidade educacional aqui não, a finalidade é de colocar medida preventiva ou castigo pessoal. Beleza? Ficar de olho nisso aí. Aqui é uma tortura, crime próprio. Belezinha. Punição, reclusão de 2 a 8 anos, né? Ficar de olho aqui, só não tem muita relevância nisso aqui, só ficar de olho que não caberia os institutos da Lei 9.099 em virtude da pena e também da situação da grave ameaça em se colocando de outros institutos lá previstos no próprio Código Penal, como a suspensão condicional do processo e outras situações lá, beleza? Ficar de olho aqui. Outro detalhe, nós temos logo abaixo a tortura preso, aquele que submete pessoa presa ou em medida de segurança, aquela sentença absolutória imprópria, que é a medida de segurança, a ter sofrimento físico ou mental por um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, a tortura preso. Para o Gabriel Habib, a tortura preso é crime próprio, mas para a maioria da doutrina e para as bancas, crime comum, beleza? Logo abaixo, o único caso de exceção à hediondez, que não é equiparado a crime hediondo. O único caso que a tortura não é equiparada a crime hediondo é a tortura omissão. É quando, em face da conduta que tinham o dever de evitar ou apurar, ele não toma uma medida, sendo um crime culposo. Essa figura que usa muito o exemplo do delegado, a figura do agente ali, é um crime próprio, beleza? A única exceção. Nós temos a tortura qualificada. É qualificada quando? É uma também tortura préter-dolosa, que vai ser avaliada na segunda fase da dosimetria da pena. É quando resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima ou resultar em morte. Logo abaixo nós temos a tortura majorada. Tortura majorada acontece quando? Causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 quando for agente público cometido contra gestante, criança, adolescente, pessoa com deficiência ou idoso, beleza? Ficar de olho nisso aí, tranquilo? Beleza. Pessoa com mais de 60 anos. Ou cometido mediante sequestro. E também quando for agente público. Então, o agente público nessa evolução, gestante, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência ou mediante sequestro, nós teremos uma causa especial de aumento de pena, beleza? Efeito automático da condenação, segundo a doutrina e a jurisprudência pós-trânsito julgado, perda do cargo ou função pelo prazo, pelo dobro do prazo. Então, se o cara pegar uma pena de 8 anos, ele vai ficar 16 anos fora de atuar novamente no Estado, beleza? Repetição do mandato constitucional, dizendo que não vai haver a fiança, não vai poder dar a graça nem a anistia ao condenado aqui por tortura. Nós temos um princípio de extraterritorialidade, beleza? Aqui na tortura, quando a vítima for brasileira e o agente encontrar sob jurisdição brasileira, beleza? Ficar de olho nisso aí. E regime inicial, para fechar. De acordo com a letra de lei, regime inicial fechado, beleza. De acordo com o plenário de 2012 do STF, inconstitucional. De acordo com decisão recente do Marco Aurélio de Mello no STF, constitucional. Beleza. Vá e vença e por vencido não seja conhecido. Vai dar certo pra gente. Tamo junto. Prof. Rafa Leão, hein? No Insta.